Continuação da leitura de parte do livro, um trecho do livro Olhe para Ele, de Anna Starobinets, faz parte do clube do livro do Bookster pelo Mundo 2026. Esse livro, eu estou no capítulo 10, e ele trata de uma mãe que na segunda gestação descobre que o feto tem um problema grave nos rins, que pode atrapalhar o desenvolvimento dos pulmões e não permitir a vida após o parto. Mas toda a questão é que na Rússia o encaminhamento é feito diretamente para um aborto, para que ela faça o aborto químico do bebê. E ela está com 18 semanas de gestação, então já está bastante avançado. Ela descobriu com 12 semanas e começou a investigação indo de médico em médico. Ela decide sair da Rússia e ir até a Alemanha para fazer uma análise com outro especialista e uma outra visão sobre a possibilidade de aguardar a gestação inteira para ter o bebê ou então de fazer o parto com maior segurança e confiança. Então lá, agora ela está conversando com a psicóloga que foi destinada para analisar e acompanhar o caso, que de fato a sugestão do médico seguiu sendo o aborto. Então a médica pergunta se ela quer fazer autópsia depois do parto, do aborto, ou se pretende levar o bebê para a Rússia, ou se pretende deixar o bebê no hospital após todo o processo. Aí a psicóloga diz: reflita sobre o que vão querer, levar o corpo ou deixá-lo no hospital. Imagina uma cena macabra, lá vamos nós, levando um corpinho de Berlim para Moscou, através da fronteira. Nós o embalamos com cuidado. O que tem aí na mala, senhora? Parece um bebezinho? De acordo com nossas regras, bebês não podem ser transportados em malas. Bem, é pouco provável que a gente consiga levá-lo, diz meu marido. O que farão com ele se o deixarmos no hospital? Vão enterrá-lo, responde a psicóloga. Não é preciso pagar, o dinheiro sai do orçamento. Mas há um detalhe: será um túmulo coletivo. Esses bebês são enterrados uma vez a cada poucos meses, juntos, no mesmo caixão. Haverá um sacerdote? Para vocês é importante a participação de um sacerdote? Não. Bem, em todo caso, ele estará lá. 2 semanas antes do funeral, os senhores serão avisados na data dos próximos e horários exatos. Poderão vir e participar da cerimônia se quiserem. Num único caixão? Repito mecanicamente. Ela assente com a cabeça. Quando ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei horrorizada, mas depois pensei: e se é melhor? E se for melhor para essas criancinhas assim? Não tão assustador, não estando sozinhas. Pelo menos elas não estão sozinhas. Sou agnóstica e não sei se há vida após a morte, nem como ela seria, mas pensei: se houver algo lá, essas crianças devem estar juntas. Quem sabe lá, bem, quem sabe, elas brinquem juntas. Eu não sei se ela falou sinceramente ou se foi tudo uma fórmula profissional, mas suas palavras, por mais absurdas que parecessem, eu lembraria muitas vezes depois. E elas sempre me consolavam, elas me consolam ainda agora. Essa situação toda aconteceu em 2011. Quem sabe elas brinquem juntas, lá. Lá estão, elas não estão sozinhas. Vocês têm outros filhos? Pergunta a psicóloga. Sim, uma filha. Quantos anos ela tem? 8. Ela sabe o que está acontecendo? Sim. Quando voltarem, ela fará perguntas sobre como foi tudo. Sim, eu sei. Como devo responder corretamente? Eu não saberia, não gostaria de mentir para ela. Bem, não precisa mentir. Poupe dos detalhes excruciantes, mas conte a verdade. A única coisa é: não diga que escolheram entre interromper a gravidez ou levá-la até o fim. Digam apenas que o bebê não conseguiu sobreviver. Até porque, no caso de vocês, é pura verdade. É diferente. Digamos da situação em que uma mulher escolhe interromper a gravidez por causa de uma síndrome de Down. Seja como for, se a criança souber que foi uma espécie de escolha, ela vai começar a se sentir desprotegida. Então, por exemplo, ela pode começar a pensar que agora não deve adoecer. E se ela for a próxima? Bem, então ela observa o livro na prateleira atrás de si. Costumo recomendar alguma literatura sobre o tema, mas infelizmente tudo que eu tenho aqui está em alemão. Na Rússia, com certeza há livros sobre como lidar com a perda de uma gravidez em estágio avançado. Na Rússia não temos esses livros, respondo. Eu pelo menos não achei. Olho para a prateleira de livros dela e nesse momento, pela primeira vez, me vem a ideia de que eu mesma devo escrever tal livro em russo. Imediatamente eu rejeito a ideia como um sacrilégio. O que temos aqui é uma tragédia. Que livro poderíamos haver? Bem, é uma pena, ela diz, que não haja literatura útil. Em todo caso, quando voltarem para Moscou, após a interrupção, vocês devem, sem falta, ir às sessões de terapia em grupo com mulheres que, como você, perderam o bebê com estágio avançado da gravidez.
não menos do que 6 meses. Isso é muito importante, compartilhar suas vivências e experiências. Com dificuldade, eu seguro uma risada idiota, completamente inadequada para a situação. Como não há nenhuma sessão em grupo com essas mulheres na Rússia, senhora. Mas isso é uma prática padrão. Talvez vocês apenas não estejam a par. Normalmente esses grupos se reúnem na maternidade ou em clínicas ginecológicas. Balanço a cabeça em silêncio. Ela tenta de alguma forma entender isso. Marcianos, o que esperar deles? Por fim, já nos conduzindo à saída, ela diz: você precisa sem falta olhar para ele. Para quem? Para o bebê quando ele nascer. Para quê? Para se despedir, para que não haja sentimento de culpa. Olhar para o resultado de um aborto, para que não haja sentimento de culpa. Não parece que eles não são mesmo marcianos? De jeito nenhum, digo a ela. Isso é terrível demais. Se eu olhar, ele vai aparecer para mim um pesadelo a vida inteira. Não, não, não vai. Ela se volta para Sasha. O senhor também não pretende olhar para ele? Eu não sei. Não pensei sobre isso. Qual o sentido disso? Despedir-se, repete ela. Afinal é seu filho. Se não olharem para ele, vão se arrepender muito. Saímos para a rua, para as luzes e guirlandas de Natal, para os presépios com as imagens dos reis magos, da Virgem Maria e do Menino Jesus nas vitrines. Caminhamos e continuo repetindo que não vou, não quero e não vou olhar para o bebê. Não se preocupe, ninguém vai te obrigar, disse Sasha. E você, vai olhar para ele? Bem, talvez. Ele observa a minúscula imagem do bebê na manjedoura atrás do vidro. Ainda não decidi. Convite para a execução. A data da internação foi finalmente marcada. No dia em que chegamos ao Charité, ao hospital, meu tempo de gestação era de 20 semanas. Exatamente a metade da gravidez, como dizem o Equador. Segundo os sites, a esta altura, as futuras mamães costumam relaxar, acalmar-se, aproveitar a gravidez e ansiar pelo encontro com o bebê. Mas o meu Equador é a linha da chegada. Aqui tudo termina, não haverá nenhum encontro. Chegamos em trio, meu marido, Natasha e eu. No saguão, na clínica, Natasha, minha amiga. No saguão da clínica, procuramos uma máquina de sapatilhas descartáveis, mas não encontramos. Subimos com nossas botas para o setor da maternidade. Uma trilha molhada se estende pelo piso atrás de nós, nas paredes do corredor. Fotografias de bebês bochechudos nas portas, nas portas fechadas. Chega o choro dos bebês. Esforço-me para não olhar as paredes e para não ouvir nenhum som. Olho para os meus pés. Esforço-me para pensar apenas que não tenho sapatilhas descartáveis como foi requerido na Rússia e que isso é anti-higiênico. A primeira coisa que eu digo ao funcionário na recepção: com licença, nossos sapatos estão sujos, não sabemos onde comprar aquelas. Aí se espanta a funcionária. Apenas a sala de reanimação é esterilizada. Aqui podem andar com roupas e sapatos normais por todo o hospital. Uau! Somos levados ao meu quarto de pré-parto. Ele é para 2 pessoas, mas prometem que não vão colocar outra parturiente comigo. Isso seria antiético. O cômodo é bastante espaçoso. Aqui há 2 camas conversíveis, caso seja necessário transformá-la em cama de parto. Atrás de cada cama há alguns aparelhos complexos com inúmeros fios e luzinhas, uma mesa com cadeiras, uma chaleira elétrica, um chuveiro e um vaso sanitário. No canto, um trocador de fraldas. Rapidamente removem a parte superior e o transformam numa cômoda comum. Na parede, um botão de emergência para chamar a obstetriz. Dizem que até às 23 horas pode ficar em meu quarto quem desejar, mas à noite os visitantes devem ir embora. Meu marido também deve ir? Sim, marido também. Pelo menos na noite de hoje. Hoje, durante o dia, a senhora receberá um comprimido que vai prepará-la para o parto, mas é improvável que o parto em si aconteça antes de amanhã. Entretanto, se de repente tudo começar ainda hoje à noite, chamaremos seu marido para que venha imediatamente. Não se preocupe, ele estará presente no parto. Diante da ideia de passar a noite sozinha nessa sala de parto, com camas conversíveis e um trocador fingindo ser cômoda, fico tão melancólica que tenho vontade de chorar. As noites, em geral, são mais difíceis para mim do que os dias. De noite, deito-me de lado, pois dormir de bruços há 20 semanas já não é confortável, ou não é desconfortável, e eu apenas instintivamente temo esmagar o bebê. E com a mão envolvo a barriga, pois onde mais eu poderia enfiar a mão? E sinto como ele estremece ali na escuridão, e eu mesma estou deitada na escuridão. Escuridão dentro e fora de mim. Estamos juntos como debaixo d'água, debaixo da terra, nós 2 juntos como num só túmulo. E eu sei que hoje tudo vai se repetir. Deito-me de lado para que ele fique confortável,
Sim, planejo me livrar dele já amanhã, mas hoje não devo esmagá-lo. Hoje à noite ele deve ficar comigo confortavelmente. A que horas meu marido pode voltar pela manhã? Pergunto à enfermeira e repito para mim mesma que posso não conseguir dormir. Simplesmente não conseguir dormir a noite toda até ele chegar. Hoje a senhora precisa dormir bem. A enfermeira parece ler meus pensamentos. É realmente muito importante que seu marido fique? Sim. Então ele pode ficar. Se quiserem, podem mover as camas para dormir juntos. Ela aponta com o olhar para a segunda cama conversível livre. Mas a amiga não pode mesmo ficar durante a noite. E não vamos fornecer alimentação para o seu marido. Então, eu não planejava ficar, diz Natasha. Não precisem fornecer, diz meu marido. É preciso comer bem, aconselha a enfermeira. O senhor deveria ir ao café. E a senhora também. Ela volta-se para mim. E agora você vai falar com os médicos, receber os comprimidos. Depois vai e relaxa um pouco. Aqui no entorno há muitos cafés agradáveis. Difícil dizer o que espanta mais, a sugestão de mover as camas para dormirmos juntos ou ir a um café relaxar. É verdade que podemos sair para o café? Certifica-se o marido. E por que não? Admira-se a enfermeira. Bem, mas isso é um hospital. E daí? Não tem nenhum procedimento agendado para hoje. Em seu rosto havia uma sincera incompreensão. E quando devemos voltar? Quando quiserem. Quero dizer, até que horas deixam entrar aqui à noite? Aqui é um hospital, não uma prisão. Fica aberto 24 horas. Sim, e se gostam de ler, temos uma biblioteca. Podem pegar um livro em inglês, algum romance policial para se distrair. Quando ela sai, meu marido pergunta: Então, vamos mesmo ao café? Bem, não sei, respondo. Se deixam, então devemos ir. Natasha ri. Ela ri com muita frequência, ela tem uma boa risada. Então vamos. Por alguns segundos felizes, de repente, esqueço o que vim fazer aqui. Para que nós três estamos aqui? É como se estivéssemos num acampamento de pioneiros, na troca de turno, duas meninas e um menino. A hora do silêncio acabou. Podemos pular nos colchões de molas de ferro ou até sair pelo acampamento. Se interromper a gravidez em estágio avançado na Rússia, você fica internada por no mínimo uma semana. O mais provável é que sejam 2. E ninguém, marido, mãe, irmão, amiga, ninguém pode ficar com você à noite. E durante o dia, só muito raramente, por dinheiro nenhum. E claro, não sugerem ir ao café e isso nem passará pela sua cabeça. Se você está no hospital para matar uma criança que nem nasceu, então sua obrigação é sofrer, física e moralmente. Camas rearranjadas, passeios ao café, psicólogos, romances policiais em inglês, qualquer maneira de aliviar a dor da alma, nem que seja por um breve momento, tudo isso é coisa doida. Assim como na anestesia epidural. Assim pensam as enfermeiras russas, assim pensam os médicos, assim pensam os funcionários, assim pensam as mulheres das redes sociais. E é que mais interessante, também assim penso eu. Quis dizer, não o que penso, mas o que sinto. A perspectiva de mover camas hospitalares me perturba, e o café também, e a epidural. E a biblioteca. Não é confortável demais tudo isso? Não é vil uma relação, aquele de quem vai, que me livrarei aqui? Bem, novidades dessa experiência na Alemanha. Mas aqui não costumam pensar assim. Aqui costumam tirar a dor, a da alma e a física, diz a amiga Natasha, com todos os meios disponíveis. E quando no dia seguinte, já no parto, eu tentar recusar a epidural, o médico primeiro me dirá que a epidural está inclusa nos custos e que não é necessário pagar por ela. E quando eu responder que a questão não é dinheiro, ele proferirá a frase que para ele será apenas um lugar comum, mas para mim uma revelação. There is no reason why you should be in pain. Não há razão alguma para que sinta dor. Na verdade, precisamente essa frase, pronunciada automaticamente como algo óbvio por si só, e não o nível de medicina, nem a qualidade dos serviços pagos ou gratuitos, é que constitui a principal diferença entre a Clínica Charité e o Hospital de Doenças Infecciosas da Sokolinaria Gora, sendo o hospital único que poderia fazer esse trabalho na Rússia. Entre todas as clínicas da Europa e todos os hospitais da Rússia, entre todas as enfermeiras, médicos, funcionários, mulheres e homens da Europa e da Rússia, simplesmente uns têm certeza de que não há motivo para sofrer a dor, enquanto outros têm certeza que a dor é a norma, como seria comigo nas 2 semanas pavorosas na Rússia. Estamos movendo as camas quando entra um médico no quarto, um turco de meia idade, nada disso, um persa, mas parecido com um spaniel tristonho. Como de costume, cumprimenta-me com um aperto de mão. Faz perguntas basicamente sobre como foi meu primeiro parto, preenche alguns papéis, informa que não estará presente no parto, que estará apenas a obstetriz. Como assim, apenas a obstetriz? Me assusto. Se algo der errado, é claro, eu virei.
diz ele, mas os partos normais sem complicações são feitos pela obstetriz. É uma prática comum. Mas este não será um parto normal, respondo. Não há partos normais há 20 semanas. Infelizmente, após este parto, a senhora não terá um bebê vivo, diz ele. Mas, do ponto de vista fisiológico, seu parto provavelmente não será diferente dos comuns. Ainda mais porque já não é o primeiro. Mas e se começar uma hemorragia? Então nós vamos estancá-la. E se a placenta não sair completamente? Afinal, nessa fase, ela pode não sair. Por acaso a senhora é médica? Não, apenas li sobre isso. Sim, existe essa possibilidade, ele concorda com uma meneio de cabeça, depende da sorte. Nesta fase, às vezes, acontece de o colo do útero se abrir e sair tudo de uma vez. O bebê e a placenta inteira. Então, nós não interferimos no processo natural. Mas acontece de fragmentos permanecerem dentro. Nesse caso, realizamos some surgery. Some surgery, alguma intervenção cirúrgica, é assim que eles chamam. Qualquer coisa é melhor do que raspagem ou curetagem. Eu não quero ser curetada nem raspada. Já some surgery é algo mais abstrato. Na Rússia, fazem some surgery em qualquer estágio, em qualquer caso. Para quê? Espanta-se ele. Isso é prejudicial para a saúde da mulher. Bem, por segurança, para que não fique nada. Por segurança, existe ultrassom. Ele dá um suspiro triste, mas os olhos permanecem exatamente como os de um spaniel. Triste. Ele é especialista em partos. Parece lamentar sinceramente que desta vez não terá ninguém para receber. Não haverá um bebê vivo. Depois do médico de rotina, chega a anestesista, um belo ariano alto de olhos claros e indiferentes. Versão adulta do Kai de Rainha da Neve. Ele também preenche um questionário, se há alergias, doenças cardíacas, etc. Esclarece em que consiste a epidural, assim como a anestesia geral, caso algo dê errado. Ele me mostra uma imagem da qual está representada a intubação traqueal. Ao se despedir, apenas aperta minha mão, um movimento curto, mecânico, e expressa seus pêsames. Lamento que tenhamos nos encontrado em circunstâncias tão tristes. Para ele, tanto faz, ele não esconde isso. Ele combina com uma especialidade, tornar as pessoas insensíveis por algum tempo. Na sequência do anestesista vem a representante da comunidade protestante, uma mulher seca, de nariz afilado e vestido austero escuro, parecida com um corvo magrelo. Ela exala um perfume feminino forte, um tanto vetusto. Seus dedos são gelados e muito tenazes. Ela faz uma cara de luto e sacode minha mão por um longo tempo. É repugnante. Por fim, pergunta se precisamos de algo, um serviço ritual especial para o pobre bebê, e se precisamos de um sacerdote. E, ao saber que não precisamos, de novo agarra minha mão por um bom tempo. A última a chegar é a obstetriz de plantão. Ela traz um comprimido, aquele mesmo que deve se preparar para um parto. Mifepristona, como descubro mais tarde pelo extrato da alta. É só um comprimido branco, do tipo mais comum, de aparência absolutamente inofensiva. Eu o tomarei e ele começará a matar meu bebê. Este comprimido, como ele age? Ele é hormonal, engana seu organismo, faz seu corpo acreditar que chegou a hora do parto. Mas ele não vai matar meu bebê? Não vai. Para isso há uma injeção especial. Mas a injeção não é hoje? Amanhã? A injeção é amanhã, confirma a obstetriz. Hoje é apenas o comprimido. Por alguma razão eu sinto um alívio. A injeção não é hoje. Hoje é apenas o comprimido e ele não vai matá-lo. Pego o comprimido, minhas mãos tremem. Posso não tomar agora, mas daqui a 15 minutos? Pode, ela responde, mas a senhora deve vir à enfermaria e tomar o comprimido na minha frente. Eu sou responsável por isso. Marco o tempo e sento com o comprimido na mão. Ele não vai matá-lo. O comprimido não vai matá-lo. Até amanhã meu bebê ficará comigo. Ele vai se mexer, tomarei o comprimido, mas mesmo assim ele vai se mexer. Vamos ao café, pego alguma coisa doce, ele gosta de doce, cacau e vinho quente. 15 minutos depois eu chego à enfermaria, engulo o comprimido com água. A obstetriz faz a anotação na ficha. Em seguida, vamos ao café e bebo vinho quente. O bebê se mexe, ele gosta de doce, fica bem. Ele não sabe que isso é uma despedida. Por favor, que ele fique bem, que ele não sinta dor.